A principal manchete do jornal O Estado de São Paulo, como nós mostramos agora há pouco, destaca que o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, produz um decreto para reduzir os gastos do estado mais rico do país. Esse decreto, em sendo publicado realmente hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo, como anuncia o jornal, deve ser um exemplo para todos os governadores estaduais, cujas contas ou o custeio da máquina é elevadíssimo, principalmente aqui no estado do Ceará. O decreto do governador, ele exclui qualquer contenção de gastos nas universidades do estado de São Paulo, assim como na área de ciência e tecnologia. O governador quer reduzir gastos com viagens, passagens são inúmeras, diárias, quer extinguir órgãos, quer rever os incentivos fiscais dados pelo Estado. Tudo isso que nós temos aí em excesso. Incentivos fiscais praticamente sem qualquer contrapartida da empresa beneficiada. Excesso de órgãos da administração estadual a partir de secretarias. Nós temos dezenas de secretarias, quando poderíamos trabalhar com pouco mais de uma dezena. São inúmeras as viagens de servidores públicos estaduais, com um volume expressivo de recursos para as diárias e as passagens aéreas. O número de terceirizados no estado do Ceará faz inveja até a União, quem sabe. Nós dissemos aqui um dia desse, mostramos os números, só uma empresa contratada pelo estado do Ceará tem um volume anual, neste ano de 2024, 1,5 bilhão. Eu disse 1 bi, não foi 1 milhão não, 1,5 bilhão de contrato de prestadores de serviços com o estado do Ceará. É exagerado. O gabinete do governador gasta R$ 1,5 milhão por ano com terceirizados, só no gabinete do governador. O contrato do ano chega a R$ 18 milhões de prestadores de serviços só para o gabinete do governador. Convenhamos, é um exagero, hein? Que o exemplo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegue ao Ceará. E aí nós vamos ter um pouco mais de recursos para o governo atender às necessidades mais prementes da população cearense. Ontem, na Assembleia Legislativa aqui do Ceará, o deputado Sargento Reginaldo, e eu repito porque disse um dia desse isso aqui, ele deixou um pouco, porque ele fez mais de um pronunciamento, em um pronunciamento ele não falou de segurança pública, ele voltou a falar do setor de cultura do estado do Ceará. Ele insiste que o governo federal liberou ainda no ano passado, 11 milhões para a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará
trabalhar com os artistas cearenses e esse dinheiro está parcialmente guardado. Esse dinheiro não saiu dos cofres do Estado, onde ele ingressou depois da liberação feita pelo governo federal. A única parte que foi utilizada, diz o deputado, foi para pagar o Tiago Santana, que é o irmão do ex-governador Camilo Santana, uma das organizações sociais que mais faturaram dinheiro da Secretaria de Cultura no ano de 2022, no ano das últimas eleições, quando o ex-governador Camilo Santana foi eleito senador da República. Só naquele ano, a organização do senhor Tiago recebeu mais de 100 milhões de reais da Secretaria de Cultura. Mas vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Reginaldo. Ontem, Lei Paulo Gustavo, apenas 11% do orçamento foi aplicado no Ceará, uma faixa de artistas. Paga a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Paga! Não sou eu, não. Aí você vai ler os relatos. Vou ler só um depoimentozinho aqui de um artista. Como está na matéria do jornal, vou dizer o nome dele, Tiago Ibiapina, conhecido artisticamente como Durango, a Ponta. Estamos indo para 2 anos desse governo atual com uma lei emergencial que foi acionada nos primeiros dias do governo do presidente Lula e até hoje aqui no Ceará ainda são 11% executado, por enquanto. Tem estados no resto do Brasil que já estão seguindo para o final da lei. Foram mais de 90 milhões depositados na conta do governo do estado de Ceará ano passado. 11%, e eu vou corrigir o colega artista e a matéria do jornal O Povo. Para ser bem justo, não foram 11% não, foram 13%. O número é emblemático, né? Foram 13% de todo esse valor da Lei Paulo Gustavo foi executado no estado de Ceará. Mas olha que curioso, a lei emergencial não chega no artista na ponta, mas chegou rapidinho na conta de uma OS. Eu chamei de empresa semana passada, ficou tudo doido, é OS. OS é um nome bonitinho, que se cria para estar sempre recebendo benesses do poder público. Quantas OS espalhadas pelo Brasil respondem processos graves de corrupção? Aqui no Ceará, uma OS chamada Mirante, com menos de 3 anos de vida, já passou por essa instituição mais de 180 milhões de recurso público. Adivinhem, o dinheiro não chegou para pagar o artista de uma lei que era emergencial, para chegar o artista em dificuldade. Mas os 4.300.000 do Instituto Mirante, olha que coisa maravilhosa, foi depositado no primeiro ano. Os artistas não recebem, mas o irmão do ex-governador do estado, parece que o problema aqui é o sobrenome. Você quer ser bem-sucedido ou você quer conseguir as coisas no estado de Ceará? Peça aí uma mudança de nome e taque um Santana no seu nome, no cartório, que as coisas andam. Porque essa é a situação do Mirante. A lei é emergencial, para o Mirante, 4 milhões na conta. E olhe que os 180 milhões do Mirante é para administrar alguns equipamentos, alguns. Gestão do Museu de Imagem e do Som, gestão da Pinacoteca, gestão da Estação das Artes, sobrado Dr. José Lourenço, Centro Cultural do Cariri. 180 milhões foi só para isso aqui. Eu quero saber qual é o artista cearense, com exceção de uma pequena patota que está ali em torno da realeza, que consegue ser beneficiada e contemplada. E aí saíram aqui não sei quantos deputados. Ele é um fotógrafo renomado desde antes do governador ser governador. Fotógrafos renomados, meu amigo, o Ceará tem aos montes.
nós estamos falando de alguém que é irmão de um governador e que consegue criar uma organização social e botar nos caixas dessa organização 180 milhões em menos de 3 anos. É isso que nós estamos falando. É sobre isso, não é sobre qualidade de fotografia. É sobre a forma como o recurso é administrado nesse Estado. Sem falar aí na família Santana espalhada por tudo que é de conselho, recebendo dinheiro todo mês. Esse é o Estado de um imperador ainda. Bom, recentemente nós publicamos aqui neste espaço e também no blog do Edson Silva uma matéria relacionada ao censo escolar feito pelo IBGE. Quando o IBGE constata que a maioria, ou os jovens a partir de 15 anos, não estão sendo alfabetizados no Brasil como deveriam ser. O estado do Ceará aparece com 3 municípios em piores situações. Nós podemos mostrar o gráfico que exibimos na última matéria que tratamos do assunto. Neste gráfico que nós estamos vendo, nós estamos constatando que o Ceará é o 23º estado da União, onde os jovens a partir de 15 anos são menos alfabetizados. Nós só ganhamos de os 3 outros estados aqui do Nordeste e perdemos para outros estados do Nordeste, como Pernambuco, Bahia e etc. No outro gráfico, tem os municípios que não alfabetizaram bem os jovens a partir dos 15 anos. Está aí o gráfico. Neste gráfico, nós temos 3 municípios do estado do Ceará com a pior qualidade de alfabetização dos jovens a partir de 15 anos. Pois bem, ontem, sem qualquer cerimônia, o deputado Romeu Aldigueri, que é o líder do governo na Assembleia e que ilustra essa matéria que publicamos no blog do Edson Silva. Por que ele ilustra a matéria? Porque ele é quase dono do município de Granja, um dos 3 com a pior educação ou alfabetização de jovens a partir de 15 anos. Pois bem, repito, sem qualquer cerimônia, ele foi lá para a tribuna da Assembleia dizer que aqui nós estávamos, ele não citou, nem citou a TV da Transparência, ele sabe que nós fazemos um trabalho sério e nem citou o blog do Edson Silva. Aí generalizou. Publicaram um fake news, ele nem sabe o que é fake news, não é? Se bem que ele cuida muito bem do que é fake news. Ele é conhecido na Assembleia pelas suas fake news. E, em razão dessas fake news, tem criado algumas dificuldades para o próprio governo do estado do Ceará, que poderia estar melhor representado na Assembleia por alguns dos outros seus aliados. Pois bem, ele disse que esse estudo do IBGE tratou de pessoas com mais de 60 anos. Eu não sei onde ele viu, porque na pesquisa inteira não se fala de pessoas com mais de 60 anos. Se fala com jovens não alfabetizados, como deveriam ter sido até aqui, a partir dos 15 anos. O doutor Romeu precisa falar menos para dizer menos inverdades. A Assembleia Legislativa Cearense aprovou
o empréstimo a autorização pedida pelo governador do estado para contratar esse financiamento com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. São recursos, segundo o governo, para beneficiar aproximadamente 70 municípios cearenses. O deputado Felipe Mota já havia reclamado desse empréstimo, não pelo empréstimo em si, mas porque ele disse que a Assembleia não sabia quais municípios iriam ser beneficiados e de que forma seriam beneficiados com esses recursos do empréstimo ao BNDES. Vamos ouvir o que disse ontem o deputado Felipe Mota. Estado onde a nossa população é explicado pelas taxas de emprego, onde nós temos mais figuras, mais cidadãos com Bolsa Família do que com a carteira assinada. E eu fico vendo o estado do Ceará fazer mais uma aquisição de empréstimo. Eu fiz um questionamento ao presidente do BNDES, o ex-senador e ex-ministro Aloysio Mercadante, para que ele não chegasse no estado do Ceará dizendo que estava dando um cheque. A única coisa que eu busquei dele foi o seguinte: essas operações de crédito, que por muitas vezes são anunciadas pelos governos, ela tem, do outro lado, que ser criado todo um ambiente para que essas pessoas tenham direito e acesso a esse crédito. Aí eu vi diversos deputados da base do governo defendendo que esses recursos iriam ajudar os arranjos produtivos locais das comunidades do interior do estado, mas não vi aqui também nada de transparência do governo me dizendo quais eram os municípios, quais eram os projetos que iam ser dinamizados e como nós iríamos tirar e voltar esse recurso que o estado do Ceará está emprestando ao produtor e como seria esse pagamento. O governador até disse que no Banco do Nordeste tem um rebate, eu posso dizer isso, porque já fiz a aquisição no Banco do Nordeste e tive também a boa vontade de pagar antecipado e ter o rebate, mas isso aqui se trata de um empréstimo. Eu não quero que a sociedade cearense depois fiquem culpando os políticos por estarem em uma situação onde está hoje Minas Gerais, onde está o Rio Grande do Sul, antes dessa catástrofe que teve aí, um município e um estado endividado, onde nós não conseguimos implantar projetos que cresçam o setor produtivo. Por muitas vezes nós somos criticados. A indústria critica o agronegócio porque diz que nós temos 5% de impostos e eles têm 30%. Cada um vem de uma forma, mas eles não estão lá no torrão, não estão brigando dentro do campo, participando desse mercado que não tem commodities como tem para a indústria. Tudo isso são críticas que nós fazemos responsável. Hoje, dia 22 de maio de 2024, daqui a um ano, eu vou ver a quantidade de operações de crédito que esse empréstimo está sendo feito e vai correndo o juro, porque banco não é amiguinho de governo. Banco não é amiguinho de cliente. Banco não é amigo de ninguém que está aqui nessa Assembleia e nem nos escutando. Na hora de cobrar o juro, ele cobra, na hora da taxa, ele cobra, e se ele vai dar um desconto, ele quer tirar da gente para depois dar o desconto. É sempre assim. E a minha preocupação é essa. Será que nós estamos preparados para fazer essa quantidade de tomadas financeiras no estado do Ceará? Bom, esse empréstimo foi autorizado. O governador do estado pode contrair esse empréstimo junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas o Estado do Ceará quer contratar um outro empréstimo, agora com um banco japonês, no valor, atentem, 80 bilhões de ienes. Isso mesmo, é 80 bilhões de ienes mesmo. Mas acautele-se. O ienes é uma moeda bem desvalorizada em relação ao real. O iene, segundo diz o governador Elmano na mensagem que encaminhou à Assembleia pedindo a autorização para contratar esse empréstimo, um iene vale apenas 1/3 de R$1. Na afirmação do governador, ele vale 0,33 centavos de real. Tá. Bom, declaração infeliz, e ponha infeliz nisso, a do secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, Samuel Elânio, de que o número de homicídios no Ceará, ele reconhece o aumento que tivemos e que registramos no aumento de homicídios no Ceará ultimamente. Mas ele diz, é razoável a quantidade de homicídios que temos no estado do Ceará. Segundo o secretário de Segurança Pública, o senhor Samuel Elânio, é razoável. Esta afirmação infeliz está em destaque na edição de hoje do jornal O Povo. O governador, se já não o fez, deveria fazer imediatamente, assinar a exoneração deste cidadão. Na sessão de ontem da Assembleia Legislativa, muito debate. Já falamos aqui, já mostramos pelo menos dois, o da questão da cultura e a da questão do empréstimo com o BNDES. Além das discussões, repito, sobre as matérias que estavam na pauta de votação. Uma discussão, em particular, tomou mais tempo, pois se tratava de questão regimental. É que o plenário estava realmente vazio. Talvez aproximadamente 4 ou 5 deputados estavam em plenário. E o regimento diz que é preciso que tenhamos pelo menos 14. Então, nesse momento que viu o plenário vazio e o presidente da sessão, o deputado Fernando Santana, anunciou a palavra do deputado do PT, o de Assis Diniz, o deputado Alcides Fernandes pediu a palavra e pediu que o presidente fizesse uma verificação de presença. Verificação de presença para continuar ou não a sessão. O presidente Fernando Santana, depois da insistência do deputado Alcides Fernandes, disse que ia fazer a verificação de presença, mas depois que o deputado de Assis Diniz usasse a tribuna. E o deputado Alcides insistiu novamente, e o deputado Fernando Santana disse que quem mandava era ele, o presidente, e ele só iria fazer depois da fala do de Assis. Bom, de Assis falou, o presidente, aliás, o presidente da sessão alegou que não poderia fazer a verificação de presença naquele momento, porque o sistema da casa de internet tinha caído e ele não tinha como visualizar no painel
os deputados que tinham registrado presença. Não os que estavam no plenário, porque você via a olho nu, 4 ou 5. Mas, na verdade, a Assembleia tem hoje esse sistema híbrido, e o deputado dá presença, vai embora, e depois, se for necessário, se o governo interessar do voto dele, ele aparece lá através do sistema de internet. O de Assis terminou o pronunciamento e a internet não tinha voltado ao normal, mas a sessão foi suspensa para a realização a sessão das comissões técnicas. Quando voltaram, aí já havia número suficiente. Diz a oposição que o presidente da sessão, Fernando Santana, ganhou tempo para chamar os deputados governistas, porque iria acontecer votações de interesse do governo. Pois bem, imediatamente o plenário estava, não o plenário físico, mas o plenário próprio virtual, estava com quase 40 deputados. A deputada Silvana Oliveira, do mesmo partido do deputado Alcides Fernandes, protestou contra o comportamento do presidente da sessão, Fernando Santana, e se irritou. Disse que Fernando Santana o agrediu, alegou a questão de gênero, foi ríspida, acho até que exagerou, porque, na verdade, o deputado Fernando Santana, quando disse que quem mandava era ele, e de fato quem manda na sessão é o presidente da sessão, ele não disse com aquele arrobo de prepotência. Ele, convenhamos, ele é um dos poucos deputados cordiais, educado, muito fino no trato. Mas a deputada se exasperou e bateu na mesa. Vamos ouvi-la. Estava acompanhando a sessão. O que eu levantei aqui foi um artigo claro do regimento, onde não foi verificado a presença solicitada por um deputado liderado por esta mulher. E eu quero implicar mesmo, porque eu sou uma mulher invocada. Eu sou uma mulher muito invocada. Então, não adianta dizer que não houve, por parte do deputado Fernando Santana, uma claro desrespeito à solicitação desta mulher, desta parlamentar. Filha de uma mulher analfabeta, mas que sei ler, escrever e falar. O que eu apresentei, Vossa Excelência poderia até ter dito: estou avaliando e não é uma questão de ordem, eu não acato. Mas dizer, acho até que nem foi uma questão de ordem e foi fazer uma selfie. Eu não fiz. Vossa Excelência dizer que não fez uma selfie, fez, enquanto essa deputada falava. Agora, Vossa Excelência está olhando para mim como está olhando o meu. Carmelo vai se aquietar? Em nome de Jesus? Porque o presidente está olhando para mim? Amém. Fique com raiva, não. Mas é porque eu estou falando e eu já sou uma avó. Eu sou uma avó. Se eu não exigir respeito, quem é que vai me respeitar? Aqui houve, sim. Eu já fui desconsiderada na presidência anterior pelo deputado Sá. Todo mundo sabe disso. Que me desconsiderou numa sessão e disse: a sessão está acabada, você não fala. Uma reunião. E eu fiquei calada, chorei, amarguei sozinha e prometi para mim mesmo que homem nenhum faria isso de novo com essa crente. O que houve aqui foi desrespeito ao mandato dessa parlamentar. E essa sessão, é porque vai ficar atrapalhando a sessão? Não, eu tenho direito de falar, então mandem me caçar. Não estão mandando me caçar mesmo? Mas pelo menos enquanto eu estiver aqui, vão saber que passou pela Assembleia Legislativa uma mulher que se dá um respeito. Uma mulher que sabe perfeitamente ler um regimento. Mas houve um desrespeito, sim, ao mandato do pastor Alcides. O que a presidência estava querendo era que realmente tivesse. E é uma manobra política. Vamos ganhar tempo. Dissesse isso para essa parlamentar, nós estamos ganhando tempo, eu aceito. Eu quero que Vossa Excelência, de acordo com o regimento dessa casa, entenda que essa deputada aqui sofreu uma violência política, sim, de gênero. Porque se fosse um homem, cadê como respeitar o Carmelo Neto? Aqui, desrespeitou, sim, essa parlamentar, desrespeitou meu mandato, fizeram selfie, desconsideraram a minha questão de ordem.
Bom, mas a deputada não ficou calma depois dessa sua irritação. Ela teve um outro momento idêntico ou até um pouco mais forte, para não dizer agressivo. Bom, apesar de tudo isso, a sessão acabou votando as matérias de interesse do governo do Estado. Os números oficiais do novo eleitorado cearense ainda não saiu. Os números não saíram, não se conhece o novo número do eleitorado cearense depois de terminado o prazo, dia 8 de maio, do registro de novos eleitores. E, consequentemente, não se sabe oficialmente se o município de Juazeiro do Norte terá ou não segundo turno na disputa para a prefeitura da cidade nas eleições deste ano. No estado do Ceará, só 2 municípios têm segundo turno para as eleições de prefeito e de governador, Fortaleza e Caucaia. A lei diz que haverá segundo turno no município quando o número de eleitores deste município for superior a 200 mil eleitores. Foi feita uma campanha grande, realmente, para que Juazeiro do Norte alcançasse esses 200 mil eleitores. Aliás, o próprio presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que é filho de Juazeiro do Norte, ele mudou o seu domicílio eleitoral, ele instituiu Juazeiro do Norte como o seu novo domicílio eleitoral e lá ele tirou um novo título de eleitor. Os números oficiais não saíram, mas extraoficialmente já se tem a convicção, a certeza de que não haverá segundo turno no município de Juazeiro do Norte. Extraoficialmente se diz que faltaram aproximadamente 700 novos eleitores para que Juazeiro superasse os 200 mil eleitores e, na disputa pela prefeitura daquele município neste ano, houvesse um segundo turno para alívio dos candidatos a prefeito. Só quem não quer que tenha segundo turno são os candidatos a prefeito. Até porque o segundo turno de uma eleição municipal, mesmo com apenas 2 candidatos, porque o segundo turno, a disputa é entre os 2 mais votados no primeiro turno, mesmo com a campanha para apenas 2 candidatos, os gastos são elevadíssimos e a segunda campanha pode ser mais difícil que a primeira. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.